Esse é um dos assuntos que mais cai, o pessoal costuma de vez em quando dar uma enroscada básica, né? Sobre velocidade média, o mais importante que você precisa saber. Velocidade e rapidez não são a mesma coisa. Eu vou mutar o microfone da Yasmin, e se alguém tiver alguma pergunta aí, pessoal, é só levantar a mãozinha, tá? Deixa eu até perguntar, vocês estão vendo a mãozinha aí? Quem está vendo a mãozinha, clica na mãozinha para eu ver que você está vendo a mãozinha. Vamos lá, ó, a Yasmin já levantou, Vitor, André, Clara, nossa, porção de gente. Ótimo, maravilha. Legal. Então, ó, vamos lá. Ó. Então, começando a nossa brincadeira, lembrando que velocidade média nada mais é do que a razão entre ΔS e ΔT. E aí eu pergunto para vocês, velocidade média é a mesma coisa que rapidez? Pronto, quem quiser responder pode levantar a mão. Velocidade média é a mesma coisa que rapidez. Vou baixar a tua mão, viu, Yasmin? Velocidade média é a mesma coisa que rapidez? Se você acha que é, eu vou, lamentavelmente, frustrar você e dizer que não é. Vou te explicar por quê. Velocidade média implica em mudança de posição, ou seja, variação do espaço ΔS. Ou seja, alguma coisa tem que se mover para que haja, para a gente poder falar em velocidade. Já a rapidez, não. Eu posso dar uma resposta rápida e aí ninguém se movimentou. Eu posso ter um pensamento rápido, ninguém se movimentou. Tá? Eu posso ter uma dor muito rápida, ninguém se movimentou. Então, essa é a grande diferença entre rapidez e velocidade. Apesar de que alguns autores acham que é a mesma coisa, velocidade é uma grandeza física, rapidez não. Eu posso até dizer uma coisa é muito rápida ou pouco rápida, mas não é a mesma coisa que na física. Não tenho como medir a rapidez, a não ser medindo o tempo que aconteceu. É parecido com velocidade, só que velocidade implica em mudança de espaço. E é justamente essa mudança de espaço que atrapalha a vida de muita gente. Por quê? Esse ΔS, no caso aqui, ó, ele vai ser medido da seguinte maneira: posição final menos posição inicial, coisa que você já sabia. Sempre eu vou poder fazer isso é importantíssimo, tá? Num certo intervalo de tempo ΔT. E olha o ΔT, ó, eu vou ser bem assim, não vou perder muito tempo aqui não, porque a gente já está cansado de saber disso também, né? Se eu for considerar o ΔT para calcular a velocidade escalar média, eu vou considerar o intervalo de tempo em que o móvel se movimentou, mais o intervalo de tempo que ele permaneceu parado no meio dessa movimentação toda. Então, se ele diz assim, o carro vai de uma cidade A até uma cidade B, mas para no restaurante, considere o tempo que ele ficou parado. Muito bem. Importante, então, só recordar algumas coisas. A unidade oficial de velocidade média no SI é o metro por segundo, a usual o quilômetro por hora. Passar de uma para outra, você está cansado de saber que é 3,6. É um número mágico. E de metros por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. Quilômetro por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Tá ok? Então vamos lá, ó. Outra coisa importante que você tem que saber. E isso é importante. Você tem 4 situações para calcular a velocidade média e isso pode cair no vestibular. Quando o móvel se movimenta sem inversão de sentido, que é este caso aqui, ó, observe. Neste caso, o móvel sai de uma posição SI, como se fosse aquelas placas de quilometragem ao longo da estrada, ou então a numeração das casas de uma rua, tá? Então, nesse caso, ele se move, ele só vai e não volta. Não tem inversão de sentido na mesma trajetória. Gastou um tempo ΔT para ir. Neste caso, repare você que a distância que ele percorre, ele sai do quilômetro 20, vai até o quilômetro 50, ele percorreu 30 quilômetros, tá? Saiu do quilômetro 20 e foi no 50. Só que essa distância, no fundo, é o SF menos SI. Isso é o próprio ΔS, SF menos SI. Conclusão, quando ele não inverte sentido, o módulo do ΔS, porque o ΔS pode ser negativo, o SF pode ser menor que o SI, tá? O módulo ΔS é igual à distância percorrida. E olha que coisa louca, hein? O ΔS poderá vir com esses 3 nomes, ó. Variação do espaço, espaço percorrido ou deslocamento escalar. Todos os 3 referem-se a ΔS. Já a distância percorrida é D. Mas por que você está falando isso? Simples. Quando ele não inverter o sentido, eu vou usar a distância percorrida aqui para calcular a velocidade escalar média. Legal? É isso aí, tá?
Agora, e se ele inverter o sentido? Ah, se ele inverter o sentido, a brincadeira fica mais gostosa. Por quê? Ó, repare, ele sai do SI, vai até uma dada posição, volta e chega no SF. Posição final, posição inicial. Repare, delta T1 mais delta T2. Esse é o delta T total. Só que ele foi distância D1, voltou na distância D2. Repare você que o delta S aqui não é igual a D1 mais D2. Delta S é diferente de D1 mais D2. E era de se esperar. Tá? Nesse caso, ele não tem que descontar o D2? Não, distância percorrida, você só soma. Sabe no que você encontra distância percorrida no teu carro? Naquele númerozinho que marca quilometragem no teu carro. Aquilo nunca volta. Mesmo que você ande 100 km de marcha ré, ele vai somar. Não tem erro. Ele só soma o quanto você andou. Ele mede a distância total percorrida. Tá ok? Então, neste caso, eu não posso usar a distância percorrida aqui. Como é que eu vou usar? SF menos SI. Então, aí, neste caso, eu sou obrigado a fazer SF menos SI. Terceiro caso é o caso do gráfico da velocidade pelo tempo. Mais para frente, a gente vai voltar a falar nisso. Mas no gráfico da velocidade pelo tempo, se a velocidade do carro variar, por exemplo, olha que louco esse gráfico, ó. Então, nesse intervalo de tempo, TI menos TF, ou TF e TI, né? Entre os instantes TI e TF, eu falei errado, TF menos TI, neste caso, neste ΔT, basta eu calcular a área. Se eu calcular a área, eu acho ΔS. E se eu calcular a área e achar o ΔS, calculo a área, achou ΔS, tenho ΔT, eu sei calcular a velocidade escalar média. Então, se ele der o gráfico da velocidade pelo tempo, pedir a velocidade escalar média, é só calcular a área. Uma boa. Legal? Então, ó, 1, 2, 3 formas diferentes para calcular a velocidade escalar média, que ele pode até pedir no vestibular. E tem uma quarta, e essa daqui, ó, vou te contar um segredo. É top. Ela só vale no movimento uniformemente variado. E só nele. A velocidade escalar média pode ser calculada como sendo a média aritmética de duas velocidades. Então, se você conhecer no movimento uniformemente variado, duas velocidades quaisquer de um móvel, dá para você calcular a velocidade escalar média. Hélio, mas o meu professor falou que isso aqui nunca podia usar porque era errado. Nunca não. Só no move. No move ela dá certo. Tá? A gente pode até mostrar depois. Vamos fazer, então, este primeiro exercício, ele é muito elucidativo, ele é muito didático, essa questão. Essa questão eu coloquei, é uma questão que a gente aqui do Física Comigo colocou num simulado aí, e é uma questão muito legal. Em uma pista circular de raio 20 metros, dois atletas A e B partem simultaneamente de um ponto X. Em dado instante, e antes de completar a volta, o atleta B retorna na pista e eles acabam se encontrando no mesmo ponto X após decorridos 40 segundos. Quanto às respectivas velocidades escalares médias VA e VB, podemos dizer que valem em metros por segundo. E aí as alternativas. Bom, seria mais ou menos uma coisa assim, acompanhe a animação, ó. Seria mais ou menos uma coisa assim, ó. O azul vai brecar e volta. E o verde seguiu em frente. Olha aí, e eles se encontram aqui. E essa pista circular tem 20 metros de raio e eles gastaram 40 segundos. Então, vamos ver o atleta A. Atleta A, o verdinho. O atleta A, pessoal, para eu calcular a velocidade escalar média dele, eu vou ter que fazer ΔS por ΔT. Acabamos de ver. Só que tem uma coisa. O atleta A, ele não inverteu o sentido. Repare, o atleta A, que é o verdinho, sempre andou no sentido horário. Ele não inverteu o sentido. Se ele não inverteu o sentido, a distância que ele percorreu é o próprio ΔS. Então, neste caso aqui, como não tem inversão de sentido, no lugar do ΔS eu posso usar o D, que é a distância percorrida. Mas qual foi a distância percorrida? Ora, se a pista é circular de raio R, e esse raio vale 20 metros, então vai ser 2πr. R é o raio da pista, é o comprimento da circunferência. E o tempo? 40 segundos. Então, vamos lá, ó. Atleta A, 2π vezes o raio, que é 20 metros, 20. ΔT, ele gastou 40 segundos.
40 segundos. Olha só. 2 vezes 20 é 40, corta com 40 de baixo, velocidade do atleta A, π metros por segundo. Está aqui. Com isso, jogaríamos fora as alternativas A, C e D. Sobraria B e a E como alternativas. Legal? Bom, e agora? E agora? E o atleta B? O atleta A não inverteu o sentido. Então, eu usei a distância percorrida para calcular a velocidade escalar média. E o atleta B? Inverteu o sentido. Lembra o que acontece? Como o atleta B inverte o sentido, olha aí, ó. Para eu calcular a velocidade escalar média, eu sou obrigado a fazer delta S final menos o S inicial. E mais, como ele inverte o sentido e retorna ao ponto de partida, o S final vai ser igual ao S inicial, porque ele retornou ao ponto de partida. Como esses dois vão ser iguais, tá? O delta S vai ser 0. Ó, vou dar um exemplo. Vamos supor que ele saiu daqui no quilômetro 20, foi até o quilômetro 25, voltou ao quilômetro 20 de novo. Ou seja, aqui é quilômetro 20, aqui é quilômetro 20. Vai dar 0. Portanto, a velocidade escalar média do atleta B é 0, alternativa B de bola, π e 0. Boa questão? Legalzinha essa questão, né? Deixa eu fazer uma pergunta, até aproveitar que a Yasmin está com o microfone, eu vou perguntar a ela. Yasmin, me fala um negócio. No canto direito aí da tua tela, no alto, tem uma máquina, um ícone de uma máquina fotográfica, por acaso? Tem. Então, eu vou pedir um favor para você. Se você clicar nessa, como é que fala? Nessa câmerazinha aí, ela fotografa essa página agora. Fotografa isso aqui que está na tela. E ela joga essa imagem lá na área de trabalho tua. Depois você pode simplesmente salvar como imagem isso aí, põe um nome na imagem, entendeu ou não? Uhum. Isso você pode fazer a qualquer momento que eu estiver fazendo a explicação. Você pode fazer a hora que você quiser. Você clica, ela joga uma imagem lá e vai numerando as imagens, fica na sequência, tá? Depois você põe o nome, você abre a imagem e vê o que você quer salvar definitivamente ou não, alguma coisa assim. Então, tem gente que tem preocupação em anotar, não se preocupe em anotar, você fotografa a imagem. Seguindo em frente agora, então, pessoal, tem um outro exercício importante aí, que é um exercício que fala assim, olha esta questão, ó, essa questão aqui, putz, cara, pega meio mundo, ó. De duas cidadezinhas ligadas por uma estrada reta de 18 quilômetros de comprimento, partem simultaneamente 2 cavalos trotando a uma velocidade de 6 km por hora. No instante de partida, uma mosca que estava pousada na testa do primeiro cavalo parte voando em linha reta com uma velocidade de 10 km por hora e vai pousar na testa do segundo cavalo. Aqui é a nossa mosca, e ela vai pousar na testa do primeiro cavalo. Olha lá, pousou. Aí ele fala, após um intervalo de tempo desprezível, a mosca parte novamente e volta com a mesma velocidade em direção ao primeiro cavalo até pousar em sua testa e assim prossegue nesse vai e vem até morrer esmagada entre as testas dos 2 cavalos. Alguma coisa assim, ó. Esse cavalo tem uma velocidade de 6 km por hora, esse também, a distância entre eles é 18 km. E acontece uma coisa assim, ó, e ela morre esmagada. Coisa fácil de entender. Primeira coisa importante que você precisa entender. No mesmo intervalo de tempo que os cavalos percorreram, se moveram até bater cabeça com cabeça, a mosca ficou voando a 10 km por hora. Então, vou fazer uma pergunta, raciocina comigo. Se essa mosca ficou voando durante 1 hora, que distância ela teria percorrido? 10 quilômetros. Distância percorrida não importa o sentido. A pergunta é, olha só, ó, vai, mano, ó. Quantos quilômetros percorreu a mosca voando? Esta palavra percorreu matou o exercício. Ele pede a distância percorrida. Então, distância percorrida não interessa se ela vai, se ela vem. Você vai somando sempre. Ou seja, se ela voar durante 1 hora, ela percorreu 10 quilômetros. Se ela voar durante 2 horas, percorreu 20 quilômetros, assim por diante. Então, qual é o segredo? É descobrir quanto tempo a mosca gastou voando. Mas o tempo que a mosca gastou voando foi o tempo que o
cavalo A ou o cavalo B, tá? Gastou para percorrer 9 quilômetros com esta velocidade. Entendeu o raciocínio? A palavra-chave está aqui, ó. Quantos quilômetros percorreu a mosca voando? Então, vamos lá, ó. Vamos calcular o tempo que os cavalos gastaram até baterem cabeça com cabeça. Eu tenho a velocidade e eu tenho a distância que eles andaram. Eles não inverteram o sentido. Então, novamente, ó, como a velocidade deles é constante, é igual à média. ΔS por ΔT, tranquilamente, ΔT sobe, velocidade desce. Eu tenho 9 quilômetros dividido por 6 quilômetros por hora. Isso vai me dar 1h30. Então, se eles gastaram 1h30 para baterem cabeça com cabeça, a mosca ficou voando durante 1h30. Então, a mosca simplesmente gastou, ó, a palavra é essa, percorreu. Então, vai ser D, que vai ser o próprio ΔS, tá? V vezes ΔT, velocidade da mosca agora, hein? Que é 10 km por hora, vezes 1h30. Portanto, 15 km, alternativa B de bola. Boa questão? Ótima questão. Excelente questão.